Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou Anselmo Júnior, canal alvonodireito.com, certo? Dessa vez aqui estaremos detonando todo o conteúdo programático aí que envolve direito penal para você que vai fazer a prova da Polícia Militar da Bahia, certo? Antes da gente adentrar aqui no conteúdo, eu gostaria de chamar a sua atenção, certo? É importante, gente, que você já tenha feito toda a leitura do edital para que você não fique com nenhuma dúvida, tá certo? Então é o seguinte, gente. Vocês estão com o objetivo de ser aprovado nesse concurso. E nós estaremos compartilhando com vocês desse objetivo, certo? Desse sonho, certo? Então estaremos aqui transmitindo esse conteúdo de uma forma bastante dinâmica, extrovertida, certo? Para você que talvez nunca teve contato com a matéria. Então estaremos partindo da estaca zero, torcendo para que você consiga a sua aprovação, que você possa deixar seu comentário aí, que viu o seu nome lá na relação dos aprovados. Beleza? Porque é o seguinte, gente, vocês estão indo fazer uma prova. Vocês estão entrando, ó, grava aqui com a gente, ó. Vocês estão entrando numa luta, certo? E você esteja com esse espírito, certo, de vitória, que você é capaz, porque o pódio é só para os fortes, certo? Então afasta qualquer espírito de desistência. Como assim, professor? Porque às vezes você quer pegar, se inscreve no concurso e vai naquela ideia de se colar, colou, certo? Se der certo, deu, não. Você é o responsável, certo, pela construção do seu sonho. Estaremos aqui contribuindo para que você consiga esse sonho, beleza? Você é capaz? Acompanhe nossos vídeos, canal alvonodireito.com, onde estaremos lançando conteúdo aí para que você detone na sua prova, certo? Então vamos lá, deixando muita conversa, vamos lá no primeiro tópico que está aí sendo cobrado na matéria de direito penal. Então está lá, da aplicação da lei penal no tempo. Então a primeira coisa que você tem que saber, por que o examinador está cobrando, certo? Por que é importante você entender esse conteúdo? Gente, é o seguinte, quando se fala em lei penal no tempo, é para que você saiba qual o tempo do crime. Qual a pergunta que você tem que fazer? Em que momento se considera cometido o crime, certo? Porque quando você fala em crime, você já vai ter a conduta, que é o que? A ação, certo? E o resultado, que seria o que? A consumação. Como assim, professor? Imagine que José, certo? Atirou em Maria. Só que Maria só veio a falecer 2 meses depois, né? Que é o resultado. Faleceu, certo? Então, vamos dizer que esse tiro foi em 2012 e ela só faleceu em 2013. O crime é considerado cometido em 2012 ou em 2013, certo? Então, de antemão, eu já entendo, o tempo do crime é o da ação ou da omissão. Porque existem 3 teorias para explicar o tempo do crime. Qual o tempo do crime? Então, a teoria da atividade, que considera cometido o crime no momento da ação ou omissão, certo? Temos a teoria do resultado, que considera como o momento do crime, como praticado o crime, o momento da consumação, que seria justamente o resultado. E temos também a teoria da ubiquidade, que considera cometido o crime tanto o momento da ação como do resultado, beleza? Da ação ou do resultado. O nosso Código Penal adotou a teoria da atividade, certo? O artigo 4º do Código Penal. Vamos juntos fazer a leitura do artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então está muito claro, certo, que é considerado tempo do crime, o momento da ação ou da omissão, certo? Independente que o resultado tenha ocorrido em um outro momento. Beleza, gente? Então vocês aqui, fique ligado, fique atento e não pode errar uma questão dessa, que isso cai na sua prova, certo? Eles vão querer confundir, certo? Trazer como teoria adotada pelo Código Penal para definir o tempo do crime, pode trazer que é o momento do resultado, né, da consumação. Não é, você já entendeu que é o da ação ou da omissão. Ah, tanto faz da ação ou do resultado para considerar o tempo do crime negativo. O artigo 4º deixa muito bem claro que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Beleza? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, se João atirou em 2012,
certo? E a vítima só veio falecer, ter o resultado morto em 2013, considera-se praticado o crime no ano de 2012. Para que você possa entender melhor o quanto que é importante você saber qual é o tempo do crime, vamos saber lá, vamos pegar imaginando um caso mais real. Imagine que João, quando atirou em Maria, ele tinha 17 anos, certo? Mas Maria, quando veio falecer, em 2013, João já tinha 18 anos. Veja o quanto é importante entender qual é o tempo do crime, quando é considerado crime, certo? Praticado o crime. Então veja, em 2012 João tinha 17 anos, mas quando houve o resultado, a consumação do crime, já havia 18 anos. Então, gente, com 18 anos, certo? João, no caso de homicídio, iria pegar uma pena de 6 a 20 anos, beleza? Já ele com 17 anos, ele pegará uma internação de no máximo 3 anos, que é o que está previsto no ECA, certo? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Então veja, numa situação prática, o quanto que é importante você saber quando é considerado cometido o crime, beleza? Então, teoria da atividade, considera-se o crime praticado no momento da ação ou da omissão. Vamos agora entender sobre conflitos de leis penais no tempo, tá certo? O que é isso? É o surgimento de nova lei, certo? Mas antes da gente poder entender melhor sobre o conflito de leis penais no tempo, precisamos dar uma viajada aqui em alguns princípios. Quais são eles? Princípios da legalidade, certo? Que quer dizer o quê? Que não há crime sem lei que a defina, certo? É necessário haver lei para definir o que é crime, certo? Não só ter uma lei para definir que certa conduta é considerada crime, mas que essa lei obedeça à anterioridade. O que é isso? Primeiro a lei, depois o crime, certo? E o princípio da reserva legal, que quer dizer o que é o seguinte, que na verdade é um reforço ao princípio da legalidade, que somente lei ordinária cria crime, ou seja, um crime não pode ser criado, né, a partir de uma medida provisória, né, a partir dos costumes. Então, somente lei ordinária é que pode criar crime, beleza, gente? Então, é o seguinte, reforçando aqui o que nós falamos, não há crime sem lei que a defina, certo? É necessário estar lá no código, haver uma lei definindo que aquela conduta é criminosa, não pode ficar na especulação. Será que ele agiu mal? Será que ele foi errado? Então foi crime? Negativo. Se não existe lei definindo que aquela conduta é criminosa, não há que se falar em crime, certo? E ainda assim, obedecendo o princípio da anterioridade, ou seja, fulano de tal cometia determinada conduta. Isso vamos dizer aqui em 2010 praticava-se essa conduta. Só que em 2011 surgiu uma lei dizendo que essa conduta passa a ser crime, certo? Então, primeiro, agora só os atos cometidos depois dessa data aqui é que serão considerados crimes. Ou seja, primeiro a lei tem que existir para depois a conduta ser tida como criminosa. Entendidos os princípios, ainda dentro de conflito de leis penais no tempo, ou seja, que vai tratar sobre o surgimento de uma nova lei, nós vamos ter aqui 4 fenômenos. Quais são eles? Estão aqui, ó, novatio legis incriminadora, novatio legis impédios, novatio legis imélios e o abolitio criminis. Mas, gente, antes de falar cada um desses aqui, qual é a regra? Tempus resti acta, ou seja, aplique-se a lei que está em vigência quando do tempo da ação, quando do cometimento daquele crime, certo? Essa é a regra, certo? O cara cometeu um crime em determinado período, era aquela lei que estava em vigência, então será aquela a lei aplicada, salvo se essa lei for mais benéfica, certo? Então, desde já, você já começa aí a gravar e massificar isso, amigos. Qual é a regra? A regra é a aplicação da lei que estava em vigência na época dos fatos, certo? Quando ele cometeu, quando ele praticou o crime, certo? Se surgiu nova lei, essa lei só será aplicada àquele fato se ela for mais benéfica. Então, qual é a regra? A lei não retroage, certo? Com exceção, se ela for mais benéfica,
aí sim ela vai retroagir. Então, para entender melhor esse fenômeno, vamos agora falar sobre conflito de leis, entendendo o que é novatio legis incriminadora. Ou seja, novatio legis é o que incriminadora? É uma nova lei, certo? Que vai dizer que determinada conduta que antes não era tida como crime, passará a ser crime, certo? Aquela conduta que antes não era crime, surgiu uma nova lei dizendo que aquela conduta passa a ser crime. Essa lei aqui, se surge, certo, sendo incriminadora, será que uma pessoa que tinha determinada prática, que antes não era crime, e depois de uma lei passou a ser crime, ela vai poder voltar no tempo para poder pegar aquelas pessoas que praticavam aqueles fatos? Ela é benéfica ou é maléfica? Certo? Então ela vai ser maléfica aquelas pessoas que tinham aquela prática. Então ela não retroage. Beleza? Ela não retroage. Já o novatio legis impédios, o que é isso, professor? É uma nova lei, certo? Que vai agravar, que vai piorar, certo? Ou seja, imagine uma lei que antes dizia que determinada conduta tinha uma pena de 3 a 6 anos. E daí veio uma nova lei e passou a ter como pena 5 a 8 anos. Ou seja, ela agravou, certo, a pena daquela conduta. Então ela veio, é uma novatio legis impédios, P de pior, certo? Veio para piorar, certo? Ela agravou. Então essa lei não é nada benéfica, não é isso para quem cometeu um fato no passado. Então ela também não irá retroagir. Beleza? Novatio legis immelius, olha lá, ó, M de melhor, é uma nova lei, certo? Melhor. Ou seja, se antes uma determinada conduta, é o contrário aqui, tinha 5 a 8 anos, certo? De pena, de reclusão, passou a ter 3 a 6 anos, certo? Ela passou a ficar o quê? Mais branda, certo? Então ela veio para melhorar. Então essa lei, no caso, irá retroagir, certo? Ela irá retroagir. Por quê? Porque ela é mais benéfica, certo? Ao réu, beleza? E nós temos aqui o abolício crimes. O que é abolício crime? É uma nova lei que surge dizendo que aquela determinada conduta que era tida como criminosa deixou de ser crime. Um exemplo que nós temos aí bastante conhecido é o crime de adultério, que até o ano de 2005 era tido como crime, certo? Então, com o abolício crimes, com a nova lei que aboliu essa conduta aqui dizendo que não era mais crime, ela deixou de surtir efeito. Então, ela é o que? Benéfica. No caso, ela irá retroagir. Então, gente, esse é o resumo, certo, de lei penal do tempo, que você tem que entender, certo? No próximo vídeo, nós estaremos resolvendo várias questões para que você possa, de uma melhor forma, massificar o conteúdo que aqui foi passado. Beleza? Até o próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês.